não pode deixar de falar nesse boletim. Metrópolis está um pouco estendido justamente por causa dessa notícia urgente do Silvinei Vasquez. Mas, indo aqui para o metrópolis.com, aqui, já te lembrando para você se inscrever no nosso canal lá em Metrópolis TV, para não perder nada do que a gente falou aqui e ativar o sininho, claro. Mas, Lula lidera primeiro turno, mas empata com Flávio Bolsonaro no segundo, de acordo com Paraná Pesquisas. Uma última pesquisa aí dentro desse Natal, trazendo atualizações sobre as eleições lá de 2026. Com a gente descendo aqui a matéria, a gente vê, né, uma imagem aí do presidente Lula encarando o Flávio Bolsonaro, que já internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro escreve aquela carta ali de próprio punho, que é lida pelo próprio Flávio Bolsonaro, e o ex-presidente oficializa ele como o pré-candidato à presidência, pegando a herança política de Jair Bolsonaro, já que está inelegível até 2060. Olha só, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno, conforme o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, dia 26 de dezembro, e o nome do senador Flávio Bolsonaro, do PL, no entanto, aparece em empate técnico com Lula, em uma simulação de segundo turno. Descendo, a gente consegue, inclusive, mais lá para baixo, ver os gráficos. O Flávio é o nome que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar as eleições de 2026. A bênção do pai ao filho foi reforçada nessa quinta-feira, como eu já te lembrei, por meio de uma carta escrita e assinada pelo próprio ex-presidente. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro e, ao todo, foram ouvidos 2.038 eleitores em 163 municípios de 26 estados e o Distrito Federal. O grau de confiança divulgado é de 95% e a margem estimada de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha só, nos cenários de primeiro turno, a gente já tem aqui um primeiro gráfico, que foi testado pelo Instituto Paraná Pesquisas, considera como possível candidato o ex-presidente, que está inelegível até 2060 e cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. Nesse caso, Lula teria 36,9% contra 31% de Jair Bolsonaro, como você vê exatamente nesse momento. Aí não sabe, não opinou com 4,8%, nenhum, branco e nulo 6%, aí vem Lula com 36,9% e Jair Bolsonaro com 31,3%, e aí depois Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Tereza Cristina e Renan Santos, todos com 7% aí para baixo, ou seja, nem um pouco competitivos. Descendo aqui, a gente ainda consegue mais detalhes, né? Num cenário de segundo turno, Lula também lidera, mas desta vez com 37,6%, como você já consegue ver aí no outro gráfico. A produção vai estender para você conseguir enxergar os números direitinho. Olha aí. E Flávio Bolsonaro com 27,8%. Aí aparecem também Ratinho Júnior, Ciro Gomes, Romeu Zema, Tereza Cristina e Renan Santos. Esse ainda de primeiro turno, mas colocando Flávio Bolsonaro, né, próximo e levando o presidente Lula ao segundo turno. Descendo mais um pouco, aí a gente tem um outro cenário também interessante e possível, já que é um dos nomes testados pela direita bolsonarista para herdar, né, para ser o herdeiro político de Jair Bolsonaro, como o nome do Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Ele aparece também bastante competitivo e levando o presidente Lula a um segundo turno. Tarcísio de Freitas com 26,2% e Lula com 37,8%. Mais um cenário de primeiro turno que é importante da gente destacar é o que envolve o nome da primeira-dama, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, né, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também levaria o presidente Lula a um segundo turno. O presidente Lula com 37,2% e Michele Bolsonaro com 24,4%, e abaixo aí, mais uma vez, o Ciro Gomes, que aumenta um pouquinho a porcentagem dele, mas mesmo assim nem um pouco competitivo, perto aí de Lula e Michele Bolsonaro. Aí sim a gente vai para o segundo turno, principalmente para falar sobre
esse empate entre Lula e Flávio Bolsonaro, nome oficializado pelo próprio Jair Bolsonaro. Antes já tinha falado, quando ele estava ali na superintendência da Polícia Federal, ele vai voltar para lá assim que se recuperar da cirurgia que ele fez ontem no Natal, mas quando ele estava lá, ele fez uma declaração apenas para o Flávio. Flávio, como interlocutor escolhido por Jair Bolsonaro, diz que é o nome oficial de Jair Bolsonaro lá para as eleições de 2026. E aí, durante a internação, o ex-presidente Jair Bolsonaro escreve uma carta oficializando seu filho, Flávio Bolsonaro, aí sim como o candidato. Num primeiro cenário de segundo turno, tem Lula e Jair Bolsonaro. Aí Lula com 43,6%, Bolsonaro com 43,4%. Lula-Tarcísio com empate técnico, Lula 44%, Tarcísio com 42,5%, Lula e Michele Bolsonaro também muito próximo de um empate técnico, mas não. Lula 44,8% e Michele com 41,4%. Nesse cenário, portanto, não tem empate técnico. O presidente Lula ganharia por bem pouquinho, mas passaria à frente aí da Michele Bolsonaro. E como eu disse lá em cima, o primeiro cenário aqui coloca como Bolsonaro, mas é como Flávio Bolsonaro, é o candidato do Bolsonaro, aí com um empate técnico quase o mesmo número de 43,6% e Flávio Bolsonaro com 43,4%. Por 2 pontos percentuais, o presidente Lula venceria. Com o Tarcísio, o presidente Lula também venceria, mas com um empate técnico.